Após a forte pressão exercida pela Inglaterra para combater a escravidão durante toda a primeira metade do século XIX, o governo brasileiro percebeu que não havia mais alternativas, principalmente depois do Bill Aberdeen. O fim da escravidão nas Américas era apenas uma questão de tempo. Dessa forma, foram criadas paulatinamente leis com o objetivo de pôr fim ao trabalho escravo no Brasil. Portanto, como vimos em nossa aula anterior, a legislação que veio a ser criada no Brasil na segunda metade do século XIX tinha um aspecto gradualista, com o objetivo de solucionar o problema surgido com a abolição da escravidão que estava em curso. O problema em questão era substituir o trabalho escravo pela mão de obra livre e assalariada. Foi dentro desse contexto que a imigração avançou no Império do Brasil. A princípio, tratava-se de um problema de natureza econômica, porém, veremos que ele ganhou também uma natureza cultural. Para ser mais honesto, o problema ganhou uma natureza civilizatória para as elites brasileiras. Foi um evento tão importante que acabou ficando conhecido como política de branqueamento. Tratava-se do incentivo dado pelo governo brasileiro para atrair a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. O objetivo era, em primeiro lugar, substituir a mão de obra escrava que estava em vias de extinção. Em segundo plano, rodava também um outro objetivo. As elites brasileiras passaram a reproduzir os argumentos evolucionistas e etnocêntricos da época, acreditando que os brancos europeus iriam promover a evolução do Brasil, tornando a nossa terra uma nação civilizada. No final do século XIX e início do século XX, a influência sociocultural de africanos, mulatos, mestiços e indígenas era considerada prejudicial para o futuro do Brasil, devendo-se necessariamente branquear a população para torná-la civilizada e desenvolvida. Ao final dessa aula, vamos analisar uma imagem que retrata o pensamento científico da época que defendia e justificava o racismo. Tratava-se das mesmas ideias colocadas em prática pela Alemanha nazista para eliminar as raças consideradas inferiores. A partir da decretação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, um problema precisava ser resolvido pela sociedade brasileira. Substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre e assalariada. Essa foi a razão que levou os governantes a incentivar a imigração de europeus para o nosso país. Como eu já falei, essa iniciativa ficou conhecida como política de branqueamento. Diante da iminente desarticulação da escravidão, apresentava-se a necessidade de mão de obra substituta, principalmente para o desenvolvimento da cafeicultura. A vinda desse novo grupo para o Brasil foi, em parte, facilitada pela crise econômica e social pela qual passavam os países europeus. A imigração para a América representava a possibilidade da melhoria das condições de vida em relação às dificuldades vivenciadas na Europa. Com o objetivo de incentivar a imigração dos europeus para as fazendas produtoras de café, foram tomadas algumas iniciativas individuais ou com apoio governamental. Os principais programas de incentivo à imigração ficaram conhecidas como Parceria e Colonato. Parceria. Essa foi a primeira iniciativa implantada no Brasil para atrair a mão de obra dos europeus. Ela se baseava no trabalho familiar do trabalhador rural. O acordo feito entre o proprietário da terra e o colono previa a divisão dos lucros e dos prejuízos com a produção do café. O colono também ficava com a metade de tudo o que era produzido. Porém, o imigrante contraía uma série de dívidas antes mesmo da chegada ao nosso país, pois a sua passagem era paga pelo fazendeiro. Chegando aqui, ele ainda tinha que pagar pelos mantimentos e ficava sujeito ao pagamento de juros elevados. A conjunção desses fatores fez com que as dívidas ficassem impagáveis, sujeitando o colono a difíceis condições de trabalho. Por todas essas razões, por todos esses fatores, essa iniciativa acabou fracassando miseravelmente.
O colonato foi uma iniciativa de incentivo à imigração desenvolvida no Oeste Paulista a partir de 1870, com o apoio do governo da província de São Paulo. O imigrante ficava isento dos custos do transporte, uma vez que este era pago pelo governo. Além disso, o colono tinha a garantia do recebimento de 2 salários. Um deles era fixo e pago anualmente. O segundo dependia da produtividade alcançada nos cafezais. Outro ponto positivo era que o imigrante tinha a garantia do recebimento de um pequeno lote de terra, em que ele poderia ter sua própria produção, adquirindo assim seus próprios alimentos e podendo ainda comercializar o excedente no mercado. Por todas essas razões, essa iniciativa obteve grande sucesso. A eugenia foi uma ciência criada no século XIX com o objetivo de desenvolver métodos científicos para melhorar a raça humana pelo controle da reprodução. O termo foi criado pelo americano Francis Galton em 1883, que coincidentemente era primo de Charles Darwin. A palavra eugenia significa bem nascer. A eugenia foi um processo de seleção artificial cuja intenção era promover a limpeza racial dos grupos considerados inferiores e inaptos para promover o desenvolvimento da raça humana. Vejam que coisa, isso era ciência no fim do século XIX. Os grupos inferiores eram todos aqueles que não eram brancos. Portanto, fica evidente a concepção racista dessa prática, que era considerada uma ciência nos séculos XIX e XX. O foco fundamental da eugenia era melhorar as características raciais das futuras gerações, sendo colocada em prática em vários países do mundo, inclusive no Brasil. É importante que você saiba também que a Alemanha, sob o comando dos nazistas, foi o país que levou a eugenia até as últimas consequências, no episódio conhecido como Holocausto. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Além disso, foram caçados e exterminados outros grupos sociais considerados impuros e inválidos, tais como ciganos, deficientes físicos e deficientes mentais. Vamos falar agora sobre a aplicação da eugenia aqui no Brasil. Para fazer isso, vamos analisar uma iconografia, ou seja, um documento visual. Aqui cabe mais uma importante observação. Toda imagem é uma fonte histórica. Toda imagem é um texto que deve ser lida e interpretada como instrumento de compreensão da sociedade. Essa é uma competência que você deve procurar desenvolver para a prova de Ciências Humanas do Enem. Neste exato momento, temos História da Arte linkada com História do Brasil. História da arte como um instrumento de compreensão das ideias políticas, econômicas, culturais e científicas que faziam parte do contexto histórico do final do século XIX e meados do século XX. A fonte visual escolhida para a análise é um quadro intitulado Redenção de Cã, produzido por Modesto Brocos no ano de 1895. A obra artística de Modesto Brocos é uma tradução das concepções científicas mais avançadas da Europa, responsáveis por influenciar o pensamento das elites brasileiras no final do século XIX e na primeira metade do século XX. No Brasil, a eugenia foi colocada em prática por meio da política de branqueamento. A elite brasileira acreditava que o grande número de negros, mulatos, mestiços, assim como toda a cultura de origem africana e indígena, seria um obstáculo intransponível para que o Brasil pudesse alcançar a civilização e o desenvolvimento. Tratava-se do incentivo à imigração europeia para purificar e branquear a população brasileira por meio de uniões conjugais com a raça superior branca vinda da Europa. As elites brasileiras acreditavam nisso como se fosse uma verdade incontestável. A imagem em destaque é a tradução artística das ideias científicas de maior credibilidade naquela época. A avó é uma mulher negra. A filha é uma mestiça, uma mulata. A salvação da raça vem com um genro, um homem branco e europeu. Dessa união nasce o tão desejado neto, um neto branco.
Este é o motivo pelo qual a avó negra estende as mãos aos céus, agradecendo a Deus pela bênção de conceder-lhe um neto branco. Isso aqui é eugenia, uma pseudociência criada no fim do século XIX para justificar a superioridade da raça branca sobre todas as demais raças humanas. Nessa escala de hierarquia, o branco europeu simbolizava a civilização, a sagacidade, a beleza, o modelo que deveria ser seguido. Na última escala evolutiva das raças humanas, o homem negro simbolizava a barbárie, a selvageria, a inferioridade que deveria ser evitada e, se possível, impedida de se reproduzir e gerar descendentes. Dito de outra forma, o racismo era defendido cientificamente e só caiu em descrédito e desuso depois da tragédia do Holocausto, pois a Alemanha nazista havia se transformado naquele momento na maior máquina de aniquilação humana da história. Essas ideias da eugenia foram colocadas em prática aqui no Brasil. Nunca se esqueça disso. A eugenia também foi colocada em prática na Argentina, e lá o branqueamento da população funcionou muito bem, e eles conseguiram praticamente apagar a presença cultural de africanos e indígenas. Quando você olha para a seleção de futebol da Argentina, ela mais se parece com uma equipe europeia do que com uma típica equipe latino-americana, com traços negros, indígenas e mestiços. As manifestações racistas, neonazistas e de supremacistas brancos na atualidade têm raízes mais profundas do que você imagina. A luta para reverter esse quadro é muito complicada, pois envolve uma mudança cultural intensa. A luta contra o racismo também é travada no campo da cultura. O surgimento de um Capitão América negro revela claramente que a equipe de roteiristas da Marvel compreende a gravidade do racismo sistêmico e estrutural em várias partes do mundo. Eles sabem que algo precisa ser feito urgentemente no campo de batalha da cultura para promover a mudança de comportamento da população mundial em torno desse tema.